Nessa apresentação, nosso grupo que consiste em Felipe Serra, Gabriele, Igor, Jasmin, Marcos de Almeida, Pablo Henrique, Pablo Renato e Ayrton, pretende apresentar e mostrar como a conservação da quantidade de movimento funciona e o quão importante ela é para a ciência e para o nosso dia a dia. Essa matéria é referente à disciplina de Física Experimental 1, ministrada pelo professor Adriel. Primeiramente, devemos explicar que em física, o termo conservação se refere a algo que não muda. Isso significa que a variável de uma equação que representa uma grandeza conservada é constante ao longo do tempo. Do mesmo modo que o químico Lavoisier criou a frase "na natureza nada se cria, tudo se transforma", a nossa ideia segue a mesma linha de raciocínio dentro de um sistema fechado, e no nosso caso, sem forças dissipadas, nada é perdido. Existem muitas grandezas conservadas na física. Elas são muitas vezes úteis para se fazer previsões de situações que de outra forma seriam muito complicadas. A conservação do movimento é usada principalmente para descrever colisões entre objetos. Assim como em outros princípios de conservação, há um senão. A conservação do movimento aplica-se somente a um sistema isolado de objetos. Neste caso, um sistema isolado é aquele que não recebe nenhuma força externa ao sistema. Ou seja, não há nenhum impulso externo. O que isso significa, no exemplo prático de uma colisão entre dois objetos, é que precisamos incluir ambos os objetos e qualquer outra coisa que aplique uma força em qualquer um dos objetos por algum período de tempo no sistema. O momento linear é uma das duas grandezas físicas fundamentais necessárias à correta descrição de dois sistemas físicos que interagem entre si, sendo a segunda grandeza a energia. Os sistemas em interação trocam energia e momento, de forma que ambas as grandezas sempre obedeçam à respectiva lei de conservação, o que significa que se um sistema for realmente fechado, ou seja, não for afetado por forças externas, o seu momento linear total não pode mudar. A relação entre energia e momento é expressa em todas as teorias dinâmicas, e grandezas importantes como força e massa têm seus conceitos diretamente relacionados com essas grandezas. O momento linear depende do quadro de referência, que nada mais é que o referencial que já estamos acostumados a utilizar. Os observadores, em diferentes quadros, encontrariam diferentes valores de impulso linear do sistema, mas cada um observaria que o valor do momento linear não varia com o tempo, desde que o sistema esteja isolado. A lei de conservação da quantidade de movimento, ou movimento linear, representada pela letra Q ou P, se dá pela equação Q igual a mv, ou seja, quantidade de movimento é igual a massa em quilograma vezes a velocidade em metro por segundo. Em um sistema fechado em sem atrito. Sendo assim, ela é uma grandeza vetorial, pois a velocidade necessita de direção e sentido, além do módulo da unidade, para ser completamente entendida. Então, como a velocidade forma a quantidade de movimento, ela deriva essa característica. Boa tarde, eu sou o Pablo Henrique e vou apresentar sobre a grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquela grandeza física que não fica perfeitamente determinada só pelo seu significado físico e um valor numérico, porque além disso ela possui uma direção e um sentido. Exemplos disso são a velocidade, a força e a aceleração. É o caso de uma velocidade. Fisicamente, a velocidade significa um quociente de espaço por tempo. Suponhamos que ela vale 5 metros por segundo. Para que ela seja uma grandeza física perfeitamente conhecida, não basta sabermos que se trata de um quociente de um espaço por um tempo, que vale 5. Pois um móvel, quando ele está dotado de velocidade, ele pode estar se deslocando no espaço uma infinidade de direções de sentidos. Para que saibamos exatamente a velocidade desse móvel, precisamos saber em que direção, em que sentido ele se desloca, a essa razão de 5 metros por segundo. Meu nome é Pablo Renato e eu falarei sobre forças internas e externas, sobre teoremas derivados. Colocando em evidência um sistema composto por dois carros A e B e, analisando as colisões, podemos explicar o que são elas.
Forças externas são aquelas exercidas entre os objetos que compõem o sistema e não são capazes de alterar a quantidade de movimento do sistema. Um exemplo é quando o motorista empurrar o volante do carro. Ele não conseguirá fazer que o carro se movimente, porque ele estará aplicando uma força interna sobre o sistema. E forças externas são aquelas que atuam externamente sobre o sistema. Um exemplo entre os dois carros é a força peso e a força normal dos dois carros. E o princípio da quantidade de movimento exige que a força resultante seja zero, que seja nula. Teorema do impulso. Diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Logo, o impulso é igual à quantidade de movimento e a unidade é em newtons por segundo. Um exemplo do cotidiano que retrata este teorema é quando empurramos um objeto. Quanto maior for o tempo que a gente empurrar o objeto, maior será o impulso que ele terá. E agora, seguindo a fórmula do impulso, que é impulso é igual a força resultante vezes a variação de tempo, a gente pode estabelecer uma relação com a quantidade de movimento. Força resultante é igual a massa vezes variação da velocidade. Força resultante é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial sobre variação de tempo. E aí a gente passa o tempo para o outro lado e distribui a massa nas velocidades. E aí ficará força resultante é igual a variação de tempo, não, força resultante vezes variação de tempo é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Logo assim a gente comprova que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Agora eu vou explicar para vocês sobre os exemplos da utilização prática da lei de conservação da quantidade de movimento. O pêndulo de Newton é um dispositivo que muitos de vocês devem conhecer, já que ele é muito fácil de encontrar em diversas lojas de souvenirs. Nesse dispositivo, quando levantamos e soltamos uma das bolinhas, ela vai colidir com as outras, fazendo com que apenas a última suba e o restante continue em repouso. Quando a última descer, a que soltamos inicialmente subirá. Nesse exemplo, não haverá conservação da quantidade de movimento na vertical, por causa que a gravidade estará agindo sobre o sistema, fazendo com que a força-peso aja sobre cada uma das esferas, de tal forma que, se analisarmos na vertical, não haverá força igual a zero, assim não podendo ter constância na quantidade de movimento. Mas, quando analisamos na horizontal, a resultante das forças desse eixo será igual a zero, o que implicará que a quantidade de movimento é constante. Ao considerarmos que a massa de cada uma das esferas é igual a m e que a velocidade da esfera que soltamos pouco antes da colisão é igual a v, podemos determinar que a quantidade de movimento inicial é igual a m vezes v. Acontecerão colisões sucessivas, sempre com a conservação da quantidade de movimento. Portanto, a quantidade de movimento da esfera final será igual à quantidade de movimento da esfera inicial. Agora vamos imaginar uma situação
Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você que está vendo este vídeo. Estou aqui para demonstrar um exercício e sua resolução, bem como a demonstração da utilização da fórmula da quantidade de movimento dentro da matéria de conservação de movimento, né, momento linear da física. É importante que tenhamos em mente que, independente da matéria, toda questão se baseia em ler o enunciado, o enredo da questão e extrair o máximo de informações possíveis dela. Sendo assim, façamos a leitura do enunciado. Uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Até aqui, apenas introduziu a questão. E agora faz o questionamento. Qual o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola no referido momento? Para tal, precisaremos de um conhecimento básico acerca de vetores, que já foram apresentados durante esta apresentação, porém que relembro o conceito, a sua definição. Um vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido, ou seja, esta seta acima da bola é um vetor, onde ele demonstra que a bola se movimenta da esquerda para a direita, onde há um arco, né, na flecha, uma setinha que demonstra que a bola está indo nessa direção, pois ela parte da esquerda e vem para a direita, e se movimenta na horizontal, pois essa seta está na horizontal. Essa definição da horizontal poderia ser especificada como leste, ou norte, ou sul, dependendo da situação, porém aqui vamos nos ater que está na horizontal. Pois bem, tendo estas informações de que a bola se movimenta da esquerda para a direita na horizontal, já respondemos metade da questão. Então a bola se movimenta da esquerda para a direita na horizontal. Para a parte da quantidade de movimento, essa questão, precisaremos da utilização da fórmula de quantidade de movimento pertencente à física. E para isso precisamos ter em mente também uma parte importante da física, que é o seu sistema internacional, o sistema universal de medidas, que padroniza os dados e as informações, onde diz que nesta fórmula, para a massa deverá ser utilizado quilogramas, para a velocidade deverá ser utilizado metros por segundo, e para a quantidade de movimento será quilogramas vezes metros por segundos. Isso quer dizer que, se os dados não estiverem neste formato, deverão ser convertidos. Sendo assim, retornamos ao enunciado. Uma bola de 400 gramas. Esta é a massa da bola. 400 gramas. Como podemos observar, não está em quilograma, e para isso precisaremos converter. A conversão se dá pela divisão de 400 gramas por 1000 gramas, que seriam o total de 1 kg. Sendo assim, teremos o valor de 0,4 kg, ou seja, a conversão de gramas para quilos. Metros por segundo seria a unidade da velocidade. Se repararmos, a velocidade é apresentada em 2 metros por segundo e, portanto, não precisará ser adaptada, não precisará ser convertida. Ela já veio no formato da fórmula. Sendo assim, tendo os dados, basta substituir na fórmula para encontrar o valor. Massa, 0,4 kg. Velocidade, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Fazendo esta multiplicação, teremos que o valor é 0,8 kg vezes metros por segundo. Esta é a quantidade de movimento que a bola vem efetuando. Sendo assim, a resposta final fica em que a bola se movimenta da esquerda para a direita, na horizontal, com uma quantidade de movimento de 0,8 kg vezes metros por segundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui é a parte de exercícios sobre o tema de impulso, fazendo parte aí da conservação de quantidade de movimento. Temos aqui uma questão tirada do Enem de 2014, que diz: durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 350 kg, que
estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso, então a velocidade deles é igual a zero em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire a velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Bom, nós vamos aqui utilizar a quantidade de movimento para o impulso. A fórmula para o impulso é o impulso, que ele é igual à variação de quantidade de movimento. Mas aqui nós temos a quantidade de movimento, a quantidade de movimento final vai ser igual ao inicial, que vai ser igual a zero, pois eles estão inicialmente em repouso aqui. Se eles estão em repouso, então a velocidade deles é igual a zero. Vamos anotar aqui a fórmula para a quantidade de movimento. O que nós vamos ter é a quantidade de movimento final, ela vai ser igual à quantidade de movimento inicial, por fim será igual a zero. Nós temos aqui então, para a bomba, aqui em vermelho nós temos a massa 1 vezes a velocidade 1. Isso aqui é a fórmula de quantidade de movimento. Isso tudo vai ser igual à quantidade de movimento do cosmonauta. Aqui, o cosmonauta. Que é a massa de 90 kg, então nós temos aqui a massa 2 e a velocidade que nós queremos descobrir, velocidade 2. Bom, o que nós vamos fazer agora é substituir os valores aqui, tanto para a bomba quanto para o cosmonauta. E a questão está pedindo a velocidade do cosmonauta após o empurrão em relação à estação. Então digamos que nós temos aqui uma estação espacial e o cosmonauta ele está aqui. O que ele vai fazer é ele vai empurrar a bomba, essa bomba aqui. Ele vai empurrar a bomba, vou marcar aqui de vermelho, para este sentido, em direção ao espaço. E o que vai acontecer com ele é que ele vai ser jogado para o sentido oposto. Então ele está voltando para a estação espacial. Bom, então vamos calcular isso, a velocidade na qual ele vai viajar. Temos então para a bomba a massa de 360 kg vezes a velocidade, que é 0,2 metros por segundo. Isso tudo vai ser igual à massa do cosmonauta, que é 90 kg, vezes a velocidade dele, que é o que queremos descobrir. Bom, o que nós vamos fazer agora é resolver a primeira parte da equação, onde o 0,2 está multiplicando 360. Multiplicar por 0,2, qualquer número, é a mesma coisa de você dividi-lo por 5. Que é a mesma coisa de você pegar 1/5 e dividi-lo, que isso aqui vai dar 0,2. Então façamos isso. Nós vamos pegar o 360 e vamos dividir por 5. Aqui o número mais próximo de 36 em relação a 5, nós temos o 7, que vai dar 35 e vai resultar um restante de 1. Aqui nós vamos descer o 0 na divisão e continuar colocando 2. 2 vezes 5 igual a 10 e 0. Então aqui desse lado da equação nós temos 72 igual a 90, V2. Agora nós temos que isolar a nossa velocidade 2, que é a velocidade do nosso cosmonauta. Então, façamos isso. Aqui desse lado, nós vamos passar o 90 para esse lado. O que vai ficar? 72 dividido pelo 90. Isso é igual à nossa velocidade 2. 72 e 90 são ambos divisíveis por 9. Então vamos simplificar dividindo as duas equações, os dois números, por 9. O que nos dará aqui 8. 72 dividido por 9 é 8. E 90 dividido por 9 é 10. Então,
Nós temos aqui, dividindo mais uma vez, pois as nossas questões elas estão em valor decimal, não fração. Então nós temos o nosso resultado final de 0,8 metros por segundo. E essa é a nossa resposta para a velocidade em que o cosmonauta está sendo empurrado em relação à estação espacial. Então aqui é a alternativa E. E essa é a questão. Durante esse seminário, foi demonstrado que em um circuito fechado e sem forças dissipativas, a quantidade de movimento de um sistema de objeto não se altera. Podemos dar um outro exemplo rápido que já foi explicado de forma mais detalhada durante o seminário. Também é um exemplo que muitas pessoas já devem ter presenciado, que é em caso que acontece muito em jogo de sinuca. Quando uma bola que está em movimento acerta outra bola que está parada, quando elas se encontrarem, haverá uma transferência de pulso entre elas, certo? A bola que está em movimento vai aplicar uma força na outra bola que está parada. Devido à terceira lei de Newton, que podemos lembrar, né, que ação é igual a reação, ou seja, a bola que chegou vai sofrer uma reação da mesma intensidade, só que em sentido contrário. As forças vão ter a mesma intensidade, só que em sentido oposto, certo? E o tempo de interação dessas bolas de bilhar vai ser o mesmo, pois é o tempo, né, que durou a colisão. Então podemos lembrar, como foi explicado por um dos meus colegas, que a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Isso, claro, em um sistema isolado de forças externas. Isso nos mostra que a quantidade de movimento antes da colisão acontecer vai ser igual à quantidade de movimento depois dela acontecer. E isso damos o nome de princípio de conservação da quantidade de movimento. Sempre que tivermos um sistema isolado de forças externas, ou seja, só forças internas estão atuando, a quantidade de movimento total vai se conservar. Podemos usar esse princípio de conservação da quantidade de movimento para os estudos das colisões e no estudo das explosões. E vale ressaltar que, mesmo com as velocidades iniciais alteradas, a soma total continuará a mesma. Não se considera um sistema próprio para conservamento se por causa do atrito ou deformação isso não ocorrer.